E mais um membro da excursão bolsonarista que foi até os Estados Unidos no feriadão usando o nosso dinheiro para visitar uma ex-drag queen trambiqueira tá enroscada até o pescoço na justiça. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão, a cassação e multa de R$1 milhão para o deputado bolsonarista de Goiás, o Gustavo Gayer, por injúria e racismo por ter colocado estudantes brasileiros da escola pública e pessoas africanas abaixo do QI dos macacos. Confira. A pessoa que é abaixo de 80 não consegue se entender comandos básicos. Ela não consegue, ela não sabe que lado que sai a projétil, que lado. Então ela não aceita, essa pessoa é um perigo para andar com a gente. Não pode ter uma pessoa com uma que é abaixo de 80. O Brasil está com uma média 85. Só que o problema, sabe o que é? Quando você fala média 85, quer dizer que metade está abaixo de 85. Qual é a parte que está acima de 85? É a parte que tem acesso à educação particular, bom poder aquisitivo e a alimentação, que influencia muito no QI. Questão de alimentação, influencia muito. Só que a maioria do Brasil está abaixo. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. Tem muita gente que é hipócrita. Os idiotas, dá pra gente convencê-los, trazer pro nosso lado. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia nasça? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo O Brasil tá desse jeito. Essa é a essência do bolsonarismo, um sujeito incapaz de discernir até o tom da própria pele, pois supostamente se considera um ariano, um homem com a pele mais branca que leite e farinha, se acha no direito de ignorar que é um representante do povo agora, um deputado, portanto precisa ter decoro, ir a esses podcasts, espalhar mentiras e mais, espalhar ódio sobre pessoas africanas e em especial sobre estudantes brasileiros da escola pública, como teu filho, como teu irmão, como você, que segundo as palavras aí e avaliações mentirosas do seu Gustavo Gayer, teria um QI abaixo do QI de um macaco, seria incapaz de discernir o certo do errado, o mínimo do mínimo, você está abaixo dos animais irracionais, segundo a avaliação aí do Gustavo Gayer. Logicamente, já vão sair aí por conta desse pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República por esse clara incitação ao racismo, injúria contra idosos, contra estudantes, contra gente pobre, humilde, vai sair bolsonarista com aquela conversinha, mas ele só falou, ele não fez mal para ninguém. Gente, dependendo de quem fala e da onde fala, o mal de a palavra faz muito mal e tem muito mais impacto na vida das pessoas e produz muito mal do que a própria ação de um assassino. Vou dar alguns exemplos. O Hitler nunca apertou um gatilho, nunca matou pessoalmente ninguém. Entretanto, quantos milhões de pessoas foram envenenadas por suas palavras mentirosas e quantas morreram, sofreram, foram torturadas por conta das palavras mentirosas que esse cara saiu falando impunemente por aí. Um mundo entrou em guerra por conta de mentiras. Outro cidadão que serve de exemplo é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, cujas mentiras e bravatas e charlatanismo em relação à Covid induziu milhões de pessoas a não se protegerem, a se infectarem de Covid e ou morrerem ou espalharem a doença por todo o Brasil, inclusive carregando sequelas. Aliás, os bolsonaristas agora estão esperneando porque um dos presos das badernas deles, lá no 8 de janeiro, supostamente teria morrido na cadeia antes do seu julgamento por sequelas da Covid. Como assim sequelas da Covid? De uma doença que eles juraram que não existiam? De uma doença que até hoje, gente como essa turma, como a Bia Kiss, tem coragem de fazer militância para que as pessoas e crianças não se vacinem? Ou seja, a mentira tem sim um poder de fazer muito mal à sociedade e é por isso que ela precisa
não só ser rechaçada publicamente, mas precisa ser punida nos tribunais criminalmente, porque algumas pessoas parecem que são incapazes da civilidade, de se conterem e precisam arcar com suas responsabilidades, como supostamente parece ser o caso do Geyer, que tem uma ficha corrida extensa, apesar de se vender como o cara da família, defensor dos valores morais, da liberdade, mas quando você vai olhar a ficha do cara, é um cara que tem um passado horrível, onde foi flagrado diversas vezes sob efeito de drogas, sobre efeito de bebidas, chegando a atropelar pessoas e a matar pessoas sobre o efeito de entorpecentes. E aí é esse cara que quer fazer discurso da família, é esse cara que quer servir de exemplo para a família brasileira, incitando, falando mentiras, inferiorizando pessoas africanas, e principalmente aqui no Brasil, você, o seu filho que estuda em escola pública como se fossem pessoas inferiores ao macacos e, portanto, facilmente manipuláveis por qualquer um. Portanto, está na hora desse pessoal começar a perceber e entender que suas palavras e sua militância mentirosa para atiçar o ódio dos brasileiros vai começar a ter consequências sobre suas próprias vidas e principalmente que vai começar a sair caro. Porque até o presente momento o crime estava compensando para muita gente, mas com multas de R$1 milhão, talvez o engajamento, o retorno financeiro que eles ganham nas redes sociais, aí, com as bravatas que contam, comece a ficar desinteressante. E você, o que acha dessa excelente notícia de mais um que não respeita os filhos dos brasileiros, não respeita os africanos, não respeita ninguém e está disposto a criar qualquer factóide de escândalo para se autopromover, ter que começar a acertar suas contas com a justiça? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar desmascarando essa gente entreguista, que conformista, que quer que você não saia do lugar, quer que a sua vida seja sempre medíocre, seja sempre um fracassado, reprodutor de fracassos como essa gente o é. Porque são incapazes de ter luz própria, então, portanto, precisam o tempo todo escandalizar, querendo apagar a luz que você tem. Luz essa que vai te levar longe e as oportunidades estão sendo criadas nesse Brasil próspero para todos, sorridente, fraterno, que incomoda tanto essa gente.